mandar. Porque na realidade, André, não é que eu tenha entrado. Eu falei, eu não fiz. Mas aí, eu também, foto na internet, fizeram. Como diz aquele sticker, um dos mais famosos, que é uma foto do Messi, por favor, não comece. Eu acho que agora é tarde demais. Eu acho que é tarde demais. Teremos versões de André que foi livre. Podia mandar no WhatsApp. Aí, nesse momento já estão... O WhatsApp é bom também. Já está bombando. Bom, é o seguinte, 955300960, 11, para você participar aqui do Futebol na Veia, mandando seu vídeo no WhatsApp ou a hashtag Futebol na Veia. E aí vai na hashtag e manda fotinhas, fica até mais fácil da gente mostrar, né? É aquela fotinho envelhecido, né? O WhatsApp mesmo. Do André que não fez, principalmente, né? O André não fez, assim como eu também não tinha feito, e aí foram lá pegar a fotinho, mas eu gostei. Eu gostei. Eu também, fizeram por mim. Eu acreditei, eu fiquei a cara do tio do meu pai, então eu acho que é aquilo mesmo. E uma coisa, não fiquei careca. Isso foi muito legal. Foi uma felicidade para mim. Claro, a entrada vai aumentar, né? Evidentemente. Então é fake news, então. Acredite no que quiser. A minha fizeram com um copo de cerveja na mão, assim. Ainda fiquei com a sua decepção aos 80 será grande. Bom, é o seguinte, vamos falar agora de Palmeiras e Flamengo, dentro de campo, as coisas dando certo. Claro que o Flamengo não é uma equipe que carece dos títulos, a cobrança é essa. Para o Palmeiras os títulos já chegaram, mas são equipes de destaque em termos de administração e as finanças estão aí, não deixa eu mentir. César Grafietti falou sobre isso hoje, foi feito um estudo, né? Com relação aos números, finanças das equipes, a participação deles, comparados com outras equipes no Campeonato Brasileiro. Foram 27 equipes estudadas, algumas não chegaram a mandar seus números, mas no total 27, entre Série A e Série B. E a gente vai falar sobre isso agora. Como Palmeiras e Flamengo já estão se desgarrando, né? E cada vez mais indo para um outro patamar em relação aos outros clubes. Os dois num patamar próprio. E aí vem os outros... já numa boa distância, hein? Só para falar uma coisa aqui rapidinho para a gente debater, os dois representam 25%, um quarto da renda, da geração, né, de renda do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o César Grafietti e a gente vai continuar com esse assunto e com telas, explicando direitinho aqui no Futebol na Veia. Vamos lá? Toca o barco. Você cria um distanciamento tão grande entre esses clubes e o resto, que é uma indústria quando eles estão dentro e é uma outra bem pior quando eles não estão na conta. A espanholização, eu digo que criou um precedente ruim para os dirigentes dos outros clubes. É o precedente de que boa gestão dá resultado. Então, é uma pena, mas os outros vão ter que conviver com isso e melhorar suas gestões para poder encostar em Palmeiras e Flamengo. Quem sabe sirva como um bom exemplo, né? Dá só uma olhadinha no comparativo aí entre as principais arrecadações das duas equipes. Isso tirando como base o ano de 2018, tá? Então vamos lá. O Palmeiras teve uma arrecadação de 654 milhões de reais. O Flamengo, 536. Aí depois aparecem Cruzeiro, aparece São Paulo, não estou falando necessariamente na ordem, tá? A gente até tem, depois eu posso passar. Corinthians, enfim, mas aí da casa de 300 e pouco para baixo. Então já tem uma distância grande entre eles. Com receita de TV, o Flamengo está na frente, 222, o Palmeiras 137. Com receita de patrocínio, os dois estão ali. O Palmeiras tem 100, o Flamengo tem 90. Vendas de jogadores. O Palmeiras vendeu alguns jogadores ano passado, tem aí 170. Teve o caso do Roger Guedes, teve o Mina, também o ano passado. O próprio Tietchan ainda foi o ano passado também, então entrou nessa receita aí. O Flamengo vendeu menos, tem 57 milhões. O Flamengo também precisou contratar mais nesse ano. E ali a gente tem bilheteria, né? Bilheteria / sócio-torcedor. Uma coisa é bilheteria, outra coisa é sócio-torcedor, tá? Mas juntando os dois ali, o Palmeiras tem um faturamento de 160 milhões, teve um faturamento de 160 milhões, e o Flamengo um faturamento ali de 93 milhões de reais, tá? Conclusão do momento do clube, a conclusão do estudo. O Palmeiras atingiu um patamar econômico-financeiro muito acima dos demais clubes. Consegue obter um enorme retorno dos seus torcedores. O Allianz Parque está sempre cheio, né? Fora o sócio-torcedor.
O que vimos em 2018 é resultado de um trabalho iniciado lá em 2014. Portanto, 4 anos de trabalho, a gente está chegando no 5º. E o Flamengo, a conclusão do momento do clube, é um Flamengo forte. Hoje é uma potência econômico-financeira. Anos de austeridade, recuperação da imagem e trabalho colocaram o clube numa condição invejável. Tudo certo, tudo pronto, mas dirão que faltam os títulos. Acho que aí tem uma boa diferença já entre eles. O que dá para o Palmeiras é sempre um time que tem muita cobrança, é sempre um time que vai ter pressão, mas é um time que já entregou para o seu torcedor 2 títulos brasileiros, um título de Copa do Brasil nesse período, presença sempre certa em Libertadores, enfim. O Flamengo ainda não conseguiu entregar isso. É aí que está o ponto de virada do Flamengo, que pode ser esse ano, talvez ano que vem, mas que aí tem essa situação de emergência. É ver em campo o resultado de tudo isso que está sendo feito, né? Sem dúvida, acho que isso até, de alguma maneira, é óbvio, está muito claro, e por isso a pressão no Flamengo tem sido muito grande. Mas acho que até foi o próprio Verdinelli que trouxe um dia um estudo aí mostrando que houve uma evolução do ponto de vista desportivo do Flamengo nesse tempo. Não vieram os títulos ainda, mas o Flamengo passou a conquistar muito mais pontos, o Flamengo passou a chegar em finais. É o que a gente diz, no futebol, às vezes você ser campeão ou não é uma questão de detalhe, ali é por uma coisinha ou outra que você é campeão ou não. E acho que tudo indica que o Flamengo vai chegar à conquista de títulos em breve, né? Com esse cenário que a gente está vendo agora, com esse elenco, com toda a estrutura montada. Então, acho que a questão dos títulos, por mais que é claro que ela é essencial, como disse o André no bloco anterior, é a razão de ser de um clube de futebol, mas me parece que a ausência de título até aqui não pode ser apontada de maneira alguma como um fator para, de alguma maneira, a gente contestar o que é, sim, mais importante, que são esses números que a gente viu nos 2 casos. Eu acho que são números muito relevantes. Acho interessante aí uma observação sobre cada um dos números dos times. Do lado do Palmeiras, é muito interessante a gente ver que das 4 fontes principais de receita, a menor delas é o patrocínio. Então, para quem diz que o Palmeiras depende do seu patrocinador, que o patrocínio inflado, o patrocínio acima da média de mercado, que de fato é acima da média de mercado, é algo do qual o Palmeiras é dependente, não é assim e está muito claro ali, né? Das 4 receitas, é a que menos vale. O Flamengo tem uma distância muito grande da sua principal fonte de receita para as outras, mas que de alguma maneira não é preocupante. E por que não é preocupante? Porque a gente está falando da televisão, e a televisão não vai de uma hora para outra pagar menos para o Flamengo, por tudo que o Flamengo significa, pelo tamanho da sua torcida. Ou seja, não é aquela receita que de uma hora para outra você corre o risco de perder tudo, como seria, por exemplo, a venda de jogadores. Né? Fora que a tendência, né, gente? Desculpa te interromper. Fora que a tendência é que isso só aumente para Palmeiras e para Flamengo. Porque nesse formato, você ficar lá em cima, você arrecadar mais com pay-per-view... Esse ano o Palmeiras fechou por mais, né? Claro, então, na verdade o Palmeiras subiu até em relação a esse número que a gente viu, e subiu muito, evidentemente, pelo poderio esportivo que tem, pela capacidade de competir, que a Globo sabia que não ter o Palmeiras hoje é diferente de não ter o Palmeiras em 2013, claro. Pelo que significa, tanto que é o líder do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras conseguiu subir ali. Mas eu digo, no caso do Flamengo, não é preocupante porque isso aí não vai mudar de uma hora para outra por tudo que o Flamengo significa. E aí, na comparação com os números do Palmeiras, você vê que o Flamengo também tem uma margem de crescimento nos outros pontos. O Flamengo, se não me engano, nos outros 3, se a gente puder pôr a tela de novo... Vamos pôr a tela de novo, gente, por favor. Fatura menos do que o Palmeiras nos outros 3 quesitos. Tem uma questão de estádio aí que é importante também, né? Claro. Mas o trabalho que o Palmeiras faz em bilheteria e sócio-torcedor é absolutamente espetacular. Exato. E, assim, mas é isso, né, André? É um bom trabalho, que pode ser repetido. É claro que o estádio é importante, mas o Flamengo agora tem o Maracanã ao seu favor, tem a gestão do... Então o Flamengo pode... se aproximar do Palmeiras ali na questão do sócio-torcedor. É uma diferença de 67 milhões. Né? Nas vendas. É claro, também o poder aquisitivo em São Paulo e no Rio de Janeiro são hoje, acho que é um poder aquisitivo diferente, mas você tem um volume muito grande ali para o Flamengo subir esses números. O patrocínio eu nem digo, porque como a gente já falou, o patrocínio do Palmeiras é acima da média de mercado?
e o Flamengo está praticamente empatado ali, então acho que o patrocínio nem é uma questão. Mas nos outros 2 fatores, o Flamengo ainda pode evoluir e se aproximar do Palmeiras. Agora, são números elogiáveis para os dois em todos os aspectos. As vendas, Jean, o Palmeiras tem um número expressivo ali, você também não consegue controlar. Exatamente. Porque elas dependem de uma série de circunstâncias. Aquilo que está nas mãos de um clube é transformar cada jogo do seu time um evento atraente e garantir que a sua casa esteja cheia. Ontem eu falei aqui que a goleada do Flamengo sobre o Goiás no fim de semana tinha sido um espetáculo exemplar daquilo que deve ser feito no futebol brasileiro, mesmo que nem todos tenham a força do Flamengo, mesmo que o Maracanã só esteja no Rio de Janeiro e não em outros lugares, evidentemente, mesmo que os outros clubes não tenham a saúde financeira que o Flamengo tem hoje, os nomes que o Flamengo contratou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um caso, e eu vou chegar ao Palmeiras no final do meu raciocínio, em que havia 70 mil pessoas, mais do que 70 mil pessoas para assistir o Flamengo. O Flamengo se apresentou de uma maneira absolutamente elogiável contra um time que não é um time qualquer. Fez 6 gols, não parou de atacar, terminou dando espetáculo, embora esse não fosse o seu objetivo quando entrou em campo, né? Venceu, chutou 30 vezes ao gol adversário, algo parecido com isso. E o Flamengo entregou tudo que os times devem se preocupar em entregar. Não há nenhuma garantia que será assim sempre. Nem no caso do Flamengo será. Mas eu usei o jogo como exemplo em todos esses aspectos. Presença de público, nomes em campo, tipo de futebol apresentado, vitória, número de gols. Ou seja, você não tem o que dizer em relação a esse evento no Maracanã. Isso poderia ter sido melhor. O Flamengo fez um dia de futebol completo. E é o que o Palmeiras tem feito, com extrema frequência, no seu estádio, que é o estádio mais bem localizado em São Paulo, é o estádio que é melhor utilizado, embora o estádio não pertença ao Palmeiras. Lembra daquela celeuma quando havia obra e tudo mais e tal? Palmeiras vão construir um estádio e vão emprestar o estádio para o Palmeiras usar. Quando quiserem fazer show, o Palmeiras vai ter que sair. Essa dinâmica tem sido, assim, bem administrada, estabelecida de uma maneira ok. Às vezes o Palmeiras vai jogar no Pacaembu, o estádio está ocupado por outro tipo de coisa. É assim que funciona. Isso foi o que foi combinado. Né? E sempre aconteceu isso no Morumbi, por exemplo. Mas a bilheteria era sempre do clube, isso estava resolvido desde o início. E é com a bilheteria e com a exploração do estádio nos jogos que o Palmeiras tem esse número. E só lembrar, né, André? Quando o Palmeiras sai do Allianz Parque, onde tem rendas muito altas, e vai ao Pacaembu, e tem no Pacaembu uma renda inferior à renda do Allianz Parque, o que em geral acontece, ele é compensado também. Quer dizer, no contrato tem uma cláusula ali que faz com que o Palmeiras seja ressarcido, claro, não no valor integral do que é a média de renda no Allianz Parque, mas o Palmeiras ganha por isso também. O Palmeiras ganha um percentual pequeno, mas ganha percentual pequeno quando tem show ali. Então é um modelo que faz com que esse número seja tão alto. E o que sempre se falou os clubes precisam ser autossuficientes, eles não podem depender do dinheiro da televisão, eles precisam saber criar condições de transformar o seu estádio em geradores de receitas de todas as formas possíveis, como acontece nas ligas esportivas, embora não tenhamos uma liga aqui, mas nas ligas esportivas mais bem-sucedidas no mundo inteiro, em todas as modalidades, e onde elas estiverem. As arenas, as praças esportivas são caixas de fazer grana. E é o que o Palmeiras está fazendo. O diferencial para mim é esse. O Flamengo, nesse período, aqui, não 2018, né, mas, por exemplo, 2016, um clube nômade, para lá e para cá. Então, agora tem a questão da gestão do Maracanã. Ele precisa acertar ainda isso. Sim. E acertar qual é, desculpa, Renato, e acertar qual é o valor ideal, o preço ideal, né, para o seu público. Não pode ser uma coisa muito absurda. De repente, ele não vai conseguir atingir o Palmeiras aqui. Não, mas ele pode, de repente, ampliar um pouco. William, a gente tem que considerar que isso aí não está contando, não estamos falando de 2019, quando o Flamengo passou a jogar no Maracanã. Então, assim, automaticamente, talvez isso aqui deva aumentar. Por mais que o Flamengo possa ser incompetente, não estou dizendo que até acho que não é, está bem, né? Tanto que os estádios estão sempre cheios. Mas mesmo que o Flamengo fosse incompetente, esse número de bilheteria de sócio já cresceria automaticamente. O plano de sócio-torcedor do Flamengo certamente pode melhorar. Sim. Acho que é um lugar onde o trabalho pode ser melhor
e aí você vai crescer ainda mais. Então, a margem de crescimento do Flamengo em relação a 2018 nesse último item, ele é enorme. E sobre as vendas, acho que assim, as vendas é claro que é algo que a gente não tem que... Mas eu ia até pontuar sobre isso, como o Palmeiras mudou de perfil nos últimos anos, e às vezes a gente não para pensar, mas o trabalho que o Palmeiras fez nas suas categorias de base. Óbvio, é isso. Fernando, acho que está aí, Luan Cândido, acho que está aí para a Alemanha, Fernando para o Shakhtar. 2018. Sim, e é um Palmeiras que, se a gente for olhar, hoje não se tem espaço no time profissional para os jovens. Então, o que o Palmeiras tem feito? Emprestou o Vitinho para o Barcelona, acabou não firmando, agora foi mais um jogador para o Getafe, que eu esqueci, parece que o Felipe Melo também volante. João Pedro está aqui também. Sim, também tá nesse bolo. Então, é um Palmeiras que fez uma revolução total na sua base, que era algo que se cobrava do Palmeiras em revelar e vender jogadores de base, que o Palmeiras não tinha essa cultura até um tempo atrás. O Palmeiras começou a captar, o Palmeiras investiu muito em captação, em ter gente olhando jogadores no Nordeste, no Sul. Tanto que o Palmeiras contratou muitos jogadores nos últimos 4, 5 anos, que estavam no Sub-15 e no Sub-17, terminava de formar aqui, e mesmo entendendo que não ia usar esses jogadores, conseguia realocar esses caras. E aí começa agora as vendas. O Gabriel Jesus foi um cara que ainda, tecnicamente, esportivamente, rendeu, foi uma peça importante para o título, mas eu já até questionei algumas vezes, falo muito com o Cícero lá do Palmeiras, se vai ter espaço para esse pessoal da base. Mas muito claro que a estratégia é não necessariamente a gente vai usar esses meninos. Esses meninos podem dar o fluxo de caixa que a gente precisa e continuar formando times muito fortes. Sim. Porque, teoricamente, um time muito forte, um time com jogadores mais rodados, com uma mentalidade mais vencedora, te traz uma certeza maior do que meninos. Então, acho que até nesse aspecto o Palmeiras teve uma mudança cultural aí. Além de se reestruturar tudo, hoje o Palmeiras é uma equipe que forma e que, se você olhar hoje para o time sub-20 do Palmeiras, tem muitos jogadores de muita projeção ainda, que inevitavelmente, se não forem para o profissional e não renderem, podem render uma questão nesse sentido. O Flamengo, por outro lado, vendeu o Paquetá, tem o Renier aí no sub-20, que poderia estar até no sub-17, que é um jogador que é muito bem projetado lá fora. Também mudou muito sua base, a base do Flamengo nos últimos anos também tem revelado mais, mas talvez nessa saída, nessa negociação, e o mais curioso, às vezes você fala com o pessoal de fora, com gente que está envolvida em negociação, hoje para tirar um jogador do Palmeiras, o cara sabe que ele tem que vir com grana. Porque toda essa organização do Palmeiras, do Flamengo, equipes que se organizam, o time não está com a faca nos dentes, você tem que chegar e qualquer troco você leva porque ele precisa do dinheiro. Tem poder de negociação. Então, Veja o caso do Dudu, por exemplo. Então, exatamente. Você consegue negociar. Eu acho que assim, os dois clubes de alguma maneira, em algum momento, foram criticados por certas vendas que fizeram. Agora, eu acho que, principalmente no caso do Vinícius Júnior, né, e também de alguma maneira do Paquetá, certas propostas são propostas que você não vai dizer não. Quer dizer, por melhor que você esteja financeiramente, você está falando de uma outra realidade. E é bom lembrar que as contratações que o Flamengo fez depois da saída desses dois jogadores, muito se deve à saída desses jogadores. Sim. Então, se hoje o torcedor do Flamengo está feliz com a presença do Gabigol, com a chegada do Bruno Henrique, com a chegada do Arrascaeta e do Rodrigo Caio, isso tem muito a ver com a saída do Paquetá e do Vinícius Júnior, né? Esse é um ponto. E acho que algumas vendas, mesmo de jogador do time, você não tem como não fazer. O mesmo se aplica ao Gabriel Jesus no Palmeiras. A questão da base do Palmeiras vender jogadores de base, é quase que uma questão ideológica. Eu vejo muita gente discutir, puxa vida, mas que absurdo, você forma o garoto e o garoto vai embora. Aí, de novo, você tem que fazer escolhas. Quer dizer, será que o torcedor do Palmeiras preferia a manutenção do Dudu, que não era algo fácil de acontecer pelos valores que o jogador tinha ofertados ali para ganhar na China e tudo mais? Né? Será que ele preferia a manutenção do Dudu? Ou ele preferia manter o Luan Cândido e ver se o Luan Cândido ia estourar e virar o próximo lateral da seleção brasileira? Assim, não adianta achar também que você vai conseguir fazer tudo. Você vai manter todos os caras da base e subir todo mundo, você vai manter os seus ídolos. Você não vai, você tem que fazer escolha. E me parece que, nos dois casos, pelo menos falando dessa história recente, de 1 ano, 2, os dois clubes têm feito opções e essa é uma realidade de base que, se a gente está olhando para essas duas equipes fazendo isso bem, é algo que tem que ser muito bem projetado para quem está atrás desses números. Sim. Porque tanto esportivamente, para revelar e ter resultado técnico dentro de campo, como para tentar equiparar as contas. Porque a gente no Brasil, a gente ainda tem a cultura de
Na base você paga pouco, dá qualquer estrutura, o talento está ali, o menino nasceu com um dom. E não, se você não capacitar os seus profissionais de base, que vão ajudar o menino a potencializar o talento dele, não vai adiantar. Então, é um alerta até para os outros clubes que estão abaixo disso e que às vezes sucatearam sua base. Estão ali no Deus dará, sai por qualquer coisa e tal. Então, acho que se tem um ponto também central para a gente trazer para toda essa discussão, é a formação de jogadores, porque ela vai ser preponderante. Antes do Verginelli aqui, rapidinho, deixa eu só passar o Twitter aqui, que o pessoal está participando. E essa pergunta eu quero que vocês respondam daqui a pouco. A dupla vai dominar o futebol brasileiro? Será? Vamos no Twitter? Rodolfo Jorge Jesus, o Corinthians não estar acompanhando o desempenho financeiro de Palmeiras e Flamengo se deve exclusivamente a questões administrativas? Porque em potencial de torcida deveria estar com o Flamengo no lugar do Palmeiras. Ou os três juntos poderiam estar lá. O Corinthians é uma grande decepção nesse aspecto. Fabinho, aí está. Enquanto Palmeiras e Flamengo têm contas equilibradas, dirigente e rival cheio de inveja e dívidas, usa a mídia para falar contra. Patético mesmo. Leonardo Rodrigues, pessoal, ano passado falaram muito do Palmeiras sobre o fair play financeiro. E agora, cadê o debate e as críticas do Flamengo contratando todo mundo? Ronieri Paiva, é como dizem, o importante sempre chega nas finais, uma hora ganha. Chegando em finais, já lhe garante chance de título. E o Flamengo tem chegado forte nas finais nos últimos anos. Wesley Barros, isso para mim não é boa gestão, é sorte. Se o Campelo tirasse 200 milhões do bolso e colocasse no Vasco, o Vasco também viraria potência. É bem diferente, viu, Wesley? Meu a gente Deus já fala do disso céu, aqui. mas muito diferente. O que a gente tem que ler em rede social, pelo amor... Vladimir Silva, vale lembrar que o Flamengo chegou a esse patamar sem conquistar títulos. É isso que a gente está falando, está faltando só os títulos, né? Wesley, é diferente, tá? Bem diferente. O que está escrevendo no Paulo Nobre.